Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Tenho 31 anos. Sou professor de Educação Física de Araroma e Maricá. Um autista com hiperfoco em Fluminense Titanic. Um apaixonado pela leitura bíblica. Vamos para a nossa devocional de hoje, dia 88. O que fazer quando tudo sai do lugar? Você já teve a sensação de que algo saiu do lugar? É tão desagradável procurar alguma coisa e não encontrar, não é mesmo? Bem, para o Senhor pode não ser. A Bíblia conta a história de Saul, 1 Samuel 9, cujo pai havia perdido jumentas e o enviou para procurá-las. Olha aqui, 1 Samuel, nós vamos ler aqui, 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. 1 Samuel capítulo 9. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Aquis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis diz a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Salim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Então vamos agora até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu servo: mas, se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul: tenho ainda, irmãos, 3 gramas de prata que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos falar com o vidente, que antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então Saul disse ao servo: você tem razão, vamos lá. E foram à cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiu pela encosta da cidade, encontraram uma das moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: o vidente está aqui? Elas responderam: está. Eis que ali vai ele, à sua frente. Vão depressa. Hoje ele veio à cidade porque o povo ofereceu um sacrifício no lugar alto. Ao entrar na cidade, vocês o encontrarão, antes que ele suba ao lugar alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício. E só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão. Então eles foram até a cidade. Quando estavam entrando, Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã, às 10 horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem lhe falei. Este dominará sobre o meu povo. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: peço que, por favor, me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Suba diante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas, e para quem está reservado tudo que é precioso em Israel. Será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Então Saul respondeu: por acaso não sou eu, um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, então, você me fala com tais palavras? Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro:
Traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. O cozeiro pegou o coxo com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Então Samuel disse: Aqui está o que foi reservado. Pegue e coma, pois foi guardado para você para esta ocasião. Quando eu disse, convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois desceram do lugar alto para a cidade. Samuel falou com Saul no terraço. Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo: Levante-se e eu irei com você para lhe indicar o caminho. Saul levantou-se e saíram ambos, ele e Samuel. Quando estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que passe à frente de nós, e você, quando ele estiver indo embora, espere um pouco para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus. Todavia, o que o rapaz não sabia era que, por trás daquelas pedras, Deus tinha um propósito maior. O Todo-Poderoso estava procurando um rei, enquanto Saul procurava jumentas. Quando o Eterno permite que as coisas aparentemente saiam do lugar, é porque ele quer substituir aquilo por algo ainda maior e com propósitos mais grandiosos. Por isso, não se preocupe, o que para você foi uma perda, para Deus é apenas uma preparação para o que está por vir. Saul saiu de casa tendo despreparado, apenas procurando o que havia sido perdido. Deus, porém, o estava conduzindo para um grande propósito. Portanto, lembre-se de que o Onisciente não tira nada da sua vida que ele não venha substituir ou restituir por algo melhor. Então, sabe o que se deve fazer quando tu sai do lugar? Descansar o coração. Algumas coisas se perdem para que você encontre algo melhor. Quando algo lhe parece fora do lugar, você consulta Deus para saber se está mesmo. Quando algo lhe aparece fora do lugar, você consulta Deus para saber se está mesmo. Vamos ler a leitura bíblica, 1 Samuel 18 a 20. 1 Samuel 18 a 20. Cadê? 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropa de seu exército. E Davi era bem-quisto de todo o povo, até dos próprios sábios de Saul. E aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, tamboris, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: Para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau vindo da paz de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: encravaria Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso, Saul o afastou de si e o pôs por chefe de mil. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, que fazia saídas e entradas militares diante deles. Saul disse a Davi: Aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento, com condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: Quem sou eu e quem são os meus parentes, além de meu pai Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que, na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu a darei em casamento a Davi para que ela lhe sirva de armadilha, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: com esta segunda você será hoje o meu genro.
Saul ordenou que seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você, e todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorda em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: você já acha que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre sem importância? Os servos de Saul lhe contaram isto, dizendo: estas foram as palavras que Davi falou. Então Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sempre prepúcio de filisteus com vingança contra seus inimigos. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos de Saul relataram estas palavras a Davi, ele gostou da ideia de vir a ser genro do rei. Antes de ter vencido o prazo, Davi se levantou e partiu com seus homens, e mataram 200 filisteus. Trouxe seus prepúcios e os entregou ao rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul. E assim o nome de Davi se tornou muito estimado. 1 Samuel 19. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso Jonatas revelou esse plano a Davi, dizendo: meu pai Saul quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Fique num lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente, porque então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo. Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi e contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E Davi esteve diante de Saul como antes. E tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. E o espírito mau, enviado da paz do Senhor, veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a arma. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: se não vier esta noite, amanhã você estará morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical pegou o ídolo do lar e o deitou na cama, pôs um tecido de pelo de cabra sobre a cabeça do ídolo e cobriu com um manto. Quando Saul enviou mensageiros para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que fossem ver Davi, dizendo: tragam Davi meio que esteja na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas o ídolo do lar, com tecido de pelo de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Mical respondeu: porque ele me disse: deixe-me ir, senão eu mato você. Assim Davi fugiu, escapou e foi até onde Samuel estava, em Ramá. E lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então se retiraram, ele e Samuel ficaram na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderado por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre o mensageiro de Saul e também eles profetizaram. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros e também eles profetizaram. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o plano de Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande na cidade de Seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam: eles que estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que, caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E, sem a túnica, ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? 1 Samuel capítulo 20. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de seu pai, que procura tirar minha vida? Jonatas respondeu: nada disso. Você não será morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro dizer. Por que então meu pai esconderia isso de mim? Não há nada disso.
Então Davi respondeu enfaticamente: seu pai sabe muito bem que encontrei favor diante de você. Assim ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso, para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Jonatas disse a Davi: farei tudo o que você quiser que eu faça. Davi disse a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria assentar-se com o rei para comer. Mas deixe que eu vá embora para me esconder no campo, até a tarde do terceiro dia. Se seu pai notar minha ausência, diga o seguinte: Davi me pediu muito que eu deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, que lá será oferecido sacrifício anual para toda a família. Se ele disser, está bem, então este seu servo terá paz. Porém, se ficar com muita raiva, sabe que ele já decidiu me fazer mal. Use depois de misericórdia para com este seu servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Mas sou culpado mais que você mesmo, porque você me levaria ao seu pai. Então Jonatas disse: nada disso. Se eu, de algum modo, soubesse que o meu pai está determinado a trazer esse mal sobre você, acho que eu não avisaria você. Então Davi perguntou: queira me avisar se, por acaso, seu pai lhe respondeu asperamente. Então respondeu: venha, vamos ao campo. E eles foram. Jonatas disse a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha amanhã ou depois de amanhã. A estas horas sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser. Se eu não o avisar disso, eu não o deixar ir embora, para que vocês sigam em paz, e que o Senhor esteja com você, como tem estado com meu pai. E se eu então ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra. Nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo, pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Jonatas disse a Davi: amanhã fez a lua nova. Eles vão perguntar a você, porque o seu lugar estará vazio. No terceiro dia, vá depressa ao lugar onde você se escondeu no dia do combinado e fique junto à pedra de Ezel. Retirarei 3 flechas para aquele lado, como quem tira o alvo. Eis que mandarei um moço e lhe direi: vá procurar as flechas. Se eu disser ao moço: olhe, as flechas estão para cá de você, traga-as. Então venha, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, você terá paz de nada a que temer. Porém, se eu disser ao moço: olha, as flechas estão mais para lá de você, vá embora, porque o Senhor manda que você vá. Quanto àquilo de que eu e você falamos, eis que o Senhor é nossa testemunha para sempre. Então Davi se escondeu no campo e, sendo a festa da lua nova, o rei se pôs à mesa para comer. O rei sentou-se na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonathan ficou na frente dele e Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi estava desocupado. Mas naquele dia Saul não disse nada, pois pensava: deve ter acontecido alguma coisa com ele. Ele está cerimonialmente impuro, certamente está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Então Saul perguntou a Jonatas, seu filho: por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço que você me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos decide comigo para que eu vá. Portanto, se encontrei favor aos seus olhos, peço que me deixe partir, para que eu veja meus irmãos. Por isso não venho à mesa do rei. Então Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse: seu filho de mulher vadia e rebelde. Você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para a vergonha sua e para a vergonha de sua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonatas perguntou a Saul, seu pai: por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Jonatas entendeu que, de fato, o pai já havia decidido matar Davi. Por isso, Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa e, no segundo dia da festa da lua nova, não comeu pão, pois ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado. Na manhã seguinte, Jonatas saiu ao campo no tempo combinado com Davi e levou consigo o rapazinho. Então disse ao seu rapaz: corre e busca as flechas que eu atirar. O rapaz correu e ele atirou uma flecha, fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou atrás dele: a Bruna está mais para lá de você? Jonatas gritou mais uma vez: vamos, depressa! Não fique aí parado! O rapaz de Jonatas põe as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois seu Jonatas e Davi sabiam deste combinado. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse: vá, leve-as para a cidade.
Quando o pai foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedras e se prostrou com em terra 3 vezes. E beijaram um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Então Jonatã disse a Davi: Vai em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora. E Jonatã voltou para a cidade. Bom, a gente acabou aqui a nossa devocional de hoje, do livro Priorize Deus, cujo dia foi dia 88. Não, qual foi? Deixa eu ver. Não, que é o 20. Dia 88. O que fazer quando tudo sai do lugar? Seu Deus Pai, Deus mais de vida suas 10, a gente tem sido, eu estou com esse vídeo gravado aqui no YouTube, para tirar a função dos corações, não colocar em prática o que quisermos aprender, seja conosco durante esses dias, faz direção a Jesus, amém. Deixe o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, adicione as notificações, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários o vídeo de oração. Gostamos de orar com você e por você. Valeu, até a próxima, tchau, fui, valeu!